Olá, meu nome é Felipe Carvalho, estou aqui te convidando para participar conosco da nossa conversa de hoje, do programa Ahimsa, por uma cultura de não violência. Hoje a gente vai falar sobre a mente, sobre o funcionamento dos pensamentos, as classificações da mente e como que isso pode trazer sofrimento para a gente no nosso dia a dia. Espero que você esteja conosco. Muitos estudiosos da mente, eles entenderam isso, que a mente funciona assim, em dualidades, né? Primeiro foi uma filosofia mais oriental, depois, mais recentemente no Ocidente, a gente tem, nesse século, né, a antropologia moderna, ela nasceu muito da ideia ele chama de pares de binômios, né, as dualidades na verdade, o que a antropologia diz é que a sociedade oferece essas dualidades para que a gente entenda, para que a gente crie a nossa subjetividade, né, a nossa cultura e tudo. O que é bom, o que é ruim, é uma coisa que parte da moral, principalmente. E depois vai se estendendo para outras coisas. Mas a ciência moderna, ela nasceu desse estudo, né? Descartes não falava sobre dualidades, mas ele falava sobre como as classificações e a subjetividade não eram confiáveis. Era preciso criar um método científico para controlar o ambiente, para neutralizar os problemas que poderiam surgir e assim a gente chegar numa representação mais fiel da realidade. A questão é que esse nascimento do pensamento ocidental, moderno, e eu acho que a própria tendência de separação do ser humano, né, dessa história do ser humano que se separou de Deus, que se separou do amor, que se separou de si mesmo, existe uma tendência de se identificar com essas classificações. A nossa tendência é se identificar com essas classificações. É muito, muito raramente a gente questiona os julgamentos que a gente faz. Você come alguma coisa, nossa, que delícia. Para que você vai questionar aquilo, né? Mas não é uma coisa inofensiva, está te trazendo prazer, ótimo. Não precisa questionar também, mas quando você recebe um olhar torto, a tendência é classificar aquilo. E a classificação de cada um é diferente, depende da história de cada um, do ego de cada um. Fulano me olhou torto porque, será que eu estou feia? A pessoa às vezes tem uma questão com isso. Será que a pessoa às vezes é irritada, está me olhando feio por quê, né? Já vai tirar satisfação. Raramente a gente questiona isso, mas a classificação é nossa. Fulano muito provavelmente não te olhou de nenhum jeito diferente. Ou às vezes sim também, ou às vezes ele achou bonito e não feio. Só que a sua tendência de se achar feio é maior do que a de se achar bonito. E Na verdade, a pessoa também pode estar num dia ruim, né? Às vezes a pessoa está num dia ruim, ela está querendo distribuir olhares tortos para onde for, mas o dia ruim é da pessoa, não é seu. Né? Aí chega um ponto de você entender que o problema não é seu. Você para e pensa, pô, minha vida está tranquila, hoje é segunda-feira, acordei super bem, talvez ela esteja com algum problema. Exato. Então é mais fácil a gente doar amor nessa hora do que simplesmente a gente achar que a gente é o problema. Uhum. Mas antes de doar amor, não entrar, não trazer. A gente consegue muito trazer o problema para a gente quando a gente classifica. Uhum. E aí, quando a gente classifica, a mente começa a criar história.
Essa pessoa olhou feio por quê? Porque pô, ontem eu tinha que ter cortado o cabelo, não cortei, eu sabia que eu devia ter cortado o cabelo, aí eu fui... Por que eu tenho que enrolar tudo? Por que eu tenho que fazer tudo em cima da hora? Aí é culpa, aí começa a ser... Enfim, e aí por diante. E aí de um leva para outro, você nem lembra mais por que você está naquele turbilhão de pensamento. Começou com uma pequena classificação. O pensamento que o olhar foi torto. É um exemplo pequeno, mas que não acontece com ninguém aqui, né? Mas é um exemplo do nosso dia a dia. Mas isso, Felipe, também não é essa questão da gente levar muito tudo pro pessoal? Sim, é exatamente isso. Mas Ela está falando que é a tendência de levar tudo pro pessoal, mas é isso, porque quem classifica é o ego, é o eu. O eu só vai classificar a partir do eu, não vai classificar a partir de outra coisa. O ego, a grande manifestação do ego é o pensamento. A gente acha, e porque tem a ideia do penso logo existo, pensamento... olha, gente, isso não foi só um filósofo falando uma coisa, não. Ele estava fundando uma epistemologia, né? um jeito da gente se entender como gente, do mundo, e a gente classificar o mundo. Isso foi o nascimento do mundo moderno, né? Então, a nossa tendência é de entender que o pensamento é a gente. E por que a gente vai questionar o que é certo pra gente? Só que tem muita coisa por trás disso. Tem muita história do ego, tem muita matriz do ego, tem muita ferida aberta, a partir do qual o pensamento parte. O pensamento parte dessas feridas. A grande questão é que, como as feridas são nossas, fazem parte muito do que a gente entende pelo que é a gente, é muito difícil questionar. Parece muito real, parece muito certo. Se vem alguém que questiona, você ainda acha ruim. Né? Você vem desabafar com uma pessoa, isso está acontecendo. Pera, será que é assim? Por quê? O que você acha? Né? Você acha que eu sou doido? Eu vi o negócio acontecer. A grande questão com isso, assim, o pensamento, a classificação, o ego, eles não vão deixar de existir. Tudo isso é um veículo para que a gente viva esse mundo. Como é que a gente vai viver esse mundo sem classificar, sem pensamento, sem saber o que faz bem pra gente, o que faz mal pra gente, para onde a gente quer ir, para onde a gente não quer ir? Tudo isso parte de classificações. O planejamento é mais ou menos isso. Se eu for por aqui, vai ser bom. Então, eu vou por aqui. E vai ser melhor ainda se eu fizer isso em tal tempo. Ótimo. Não estou falando para a gente não fazer isso, para a gente parar de classificar. O que eu estou falando para a gente fazer é parar de se identificar com a classificação. De achar que a classificação é a gente. Que classificação sou eu. Isso é muito diferente. Isso é um passo para fora do sofrimento muito grande. Porque quando a gente para de se identificar com a classificação, a gente para de entrar na história da classificação. A atividade mental, ela necessariamente diminui, porque ela tem que partir de um julgamento que faça muito sentido pra gente. Eu vou contar de novo aquela historinha do cara que furou o pneu e ficou sem macaco, vocês lembram? Ele estava viajando, furou o pneu do carro, no meio da estrada, parou o carro no acostamento. E aí ele não foi olhar, foi trocar o pneu, não tinha um macaco. E ele falou, como é que eu vou fazer para trocar esse pneu agora, né? Olhou para um lado, olhou para o outro, viu uma casinha lá longe. Falou, de repente esse pessoal tem um macaco. Foi andando para a casinha para pedir um macaco emprestado. No caminho ele já começou, né? Será que eles têm mesmo macaco? Cara, essa casinha no meio do nada não vai ter um macaco, não. Continuou andando. Eu acho bem capaz deles terem um macaco e não vão querer me emprestar, porque esse mundo de hoje está de um jeito, as pessoas estão muito egoístas. Continuou andando. Esse safado tem um macaco, ele não vai me emprestar, eu tenho certeza disso, cara. Não é possível, cara. Não é possível que ele não vai me emprestar o macaco. Chegou lá, bateu na porta e falou, meu irmão, pega esse macaco e vai para...
Ninguém nunca fez isso não, né? Gente, o cara, sabe? Assim, a realidade subjetiva, ela é muito forte, ela é muito grande, ela é muito... E por que a gente se identifica com ela, ela é muito sedutora. E veja, olha, em geral, quando se fala sobre isso, a gente está falando sobre uma questão de... Já uma questão dual, né? Que o subjetivo é ruim, o objetivo é bom, o objetivo é ruim, o subjetivo que é bom. Tem uma discussão na filosofia gigantesca sobre isso. Não importa a objetividade, o que importa é a subjetividade. Eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando... E se a gente for falar sobre yoga, sobre Sankhya, que é uma das filosofias que baseiam, em que o yoga se baseia, o Sankhya diz simplesmente que a realidade objetiva não existe. Que tudo isso que a gente vê, que a gente pensa, que a gente toca, que a gente sente, é uma ilusão, é uma ideia. Eu já falei isso outras vezes, vocês lembram qual a primeira ideia ilusória? É um som, né? O Om. Por isso que o Om é uma coisa tão grande, assim, o Om é o som, é a primeira realidade material. A partir do Om, as outras ideias de coisas se desenvolveram. Isso é o Sankhya, né, falando. A grande questão é... Assim, vocês conseguem pensar no que é o exagero dessa identificação? Um exagero mesmo, uma coisa meio patológica até. A gente se identifica com o pensamento, tanto que a gente está aqui. Tanto que a gente não está sentindo uma paz quase assim de êxtase 24 horas por dia. Porque se a gente não tivesse identificado, a gente estava em samadhi 24 horas por dia. A gente vai chegar lá. Precisa tirar essas identificações antes. Vocês conseguem pensar no que é uma identificação com uma certeza muito, muito exagerada, quase patológica? Quando uma pessoa cria, um grupo, cria uma certeza sobre um outro grupo, vira fanático, né? Essa identificação exagerada é fanatismo. Só esse jeito de classificar as coisas é que é o certo. Todos os outros jeitos são errados. Essas outras pessoas, quando o fanatismo é pequeno, todas essas outras pessoas ainda não chegaram lá, ainda não conseguiram ver a realidade. Aí quando começa a ficar mais complicado, essas pessoas são burras, essas pessoas são infiéis, essas pessoas são traidoras, e por aí vai. O fanatismo diz muito sobre quem é fanático. Diz pouco sobre a realidade objetiva. Diz pouco sobre o outro. E vamos trazer isso pra gente. Eu estou falando isso não é para a gente sair por aí acusando outras pessoas de serem classificadores excessivos. Isso por si só já é uma classificação. Isso por si só já é uma classificação. Você é um classificador. O que eu estou dizendo, olha como isso se aplica à não violência. Para que se defender da classificação do outro? Sendo que a classificação do outro diz muito sobre a história dele. Para que atacar o outro por causa de uma classificação que ele faz sobre você, sobre qualquer outra coisa? Na minha cabeça não faz sentido. Olha, ataque, sempre, agressividade, irritação, ele sempre tem um pouquinho um mínimo de vingança ou muito de vingança envolvido ali por trás. Seja vingança até quando você precisa machucar alguma coisa. Aquela ferida está ali, você precisa botar para fora e na maioria das vezes a gente projeta essas classificações, essa nossa história, a história do nosso ego, a gente projeta no outro. O outro é que fez errado, o outro é que é isso, o outro é que é aquilo, o outro que causou isso, o outro é que é culpado, por aí vai. Isso necessariamente, assim, necessariamente isso precisa de uma reparação quando você pensa assim.
Se o outro é culpado, ele precisa reparar alguma coisa. Isso sua mente está dizendo. E para ele, não é? Para ele reparar, ele precisa reparar de algum jeito, nem que seja sofrendo. É a vingança. Às vezes a violência ela age de jeitos muito sutis, né? A nossa mente, às vezes, ela faz isso de jeitos muito sutis. Às vezes, a forma do outro sofrer é não tendo mais contato com você. Você para de falar com fulano. Isso não é que você está mais nem aí para fulano, não. Você está querendo se vingar de fulano. Indiferença. Dar um gelo. Isso é violência. Pensa comigo se às vezes que você não fez isso. Posso estar errado, tá? Eu sei que eu estou generalizando, estou correndo o risco de errar. Mas pensa comigo, às vezes que você não fez isso, não tinha por trás um sentimento de ele precisa ver o que ele fez. Precisa sofrer um pouquinho. Ele sabe que comigo ele vai se sentir bem. E semigo, com o meu gelo, ele vai sofrer um pouquinho. Olha, gente, por trás disso tudo que a gente está falando aqui no Movimento Ahimsa, a última coisa que eu quero, eu sei que eu corro risco, é de criar novos moralismos, criar novas morais, que é certo, que é errado. Quando eu falo isso sobre vingança, sobre etc., eu não estou falando que é certo, que é errado. Estou falando que causa sofrimento. Principalmente para quem age na violência. Eu tenho uma convicção muito forte de que quem bate sofre muito mais do que quem apanha. Não só porque ela está criando um ciclo de violência para ela mesma, está criando um ciclo de violência em volta dela, no mundo dela, seja fora da casa dela, mas seja porque todas as leis de Deus, como diz o Livro dos Espíritos, estão escritos na consciência. E da consciência, nada escapa. Mas você não acha que nessa situação, por exemplo, fisicamente mesmo, quem bate age tão no impulso que não consegue, às vezes, nem processar a violência que ela está causando, e quem apanha fica tão, sei lá, chocado com toda aquela situação que não consegue esquecer? Sim. Mas o impulso surge de onde? De uma raiva. Do ego. Existe uma história ali por trás. Mas ela não consegue ver isso. Claro, não, é sim. Pois é, mas... Quem recebe às vezes consegue, porque fisicamente ela vai ficar como... Sim. Veja, se o impulso nasceu da raiva, na minha visão, a raiva causa sofrimento, para quem sente raiva. Se ela está agindo por impulso por causa da raiva, ela vai criar mais raiva. Vai criar mais sofrimento. Quem apanha, de novo, gente, uma coisa é você fazer, é você ter atitudes inconscientes, que é o que você está falando, no impulso. Isso sim é identificação. Isso sim é dualidade, isso sim é separação. Sabe, se agir por impulso, você do ego, da raiva. Você está tão inconsciente que você não vê o que você faz. Exato. E aí, de novo, não estou falando que isso é errado. Estou falando que isso é inconsciente. Mesma coisa quem apanha. Se a pessoa apanha e leva isso para o lado do ego, tá vendo como eu sempre estou nessa situação, tá vendo como eu não... Né, em geral ativa feridas, né? Obviamente, assim, isso tudo é muito compreensível, né? Eu estou falando numa idealização espiritual que eu tenho certeza que a gente vai chegar, mas assim, uma outra coisa é você apanhar igual o Gandhi apanhava. Ele fazia isso conscientemente. Ele criava filas para apanhar. Aqui eu vou entrar. Isso aqui é indiano. Eu vou entrar aqui. Se você quiser me bater, você me bate. Eu não vou bater ninguém, mas eu vou apanhar. Criar uma fila de gente, vinha outras pessoas para
para ser os enfermeiros daquelas pessoas, e aí um por um tentando entrar. Esse apanhava e ia ser atendido. Esse apanhava, ele fazia isso com você. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele sabia que ele ia para um protesto, que a polícia ia para trás e abrir fogo. Ele estava disposto a isso. Martin Luther King, a mesma coisa. Jesus Cristo sabia o que ia acontecer com ele, não sabia? Falou isso algumas vezes. Ele fez isso conscientemente. Antes de acontecer, né? Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Ele estava tão consciente daquilo que estava acontecendo que ele, torturado, pediu perdão. Porque eles não sabiam o que estavam fazendo. É isso que a gente está dizendo. Aquelas pessoas que estavam batendo não sabiam o que estavam fazendo. Estavam agindo por impulso, estavam agindo inconscientemente. Inclusive, eu acho que o que você trouxe é muito legal, porque eu não consigo ver violência com consciência. Não consigo, sinceramente. Nos momentos, e eu espero que vocês que estão por aqui, meditando, fazendo yoga, ou seja, fazendo encontro com vocês mesmo em outros lugares, enfim. Tenho certeza que nesses momentos de inconsciência, de impulso, no momento em que vocês estiverem em contato com quem vocês são de verdade, eu tenho certeza que milhares de ótimas ideias para resolver aquela questão vão surgir. Ideias não violentas, porque a nossa essência é não violenta. Nossa essência é amor. Eu digo isso sem a menor... Isso eu digo sem o menor erro de errar. Menor medo de errar. Talvez até quando a gente não se identifica com essas questões, né? Sim. A gente É uma forma que a gente tem de sobreviver a tudo isso. Ela falou que é um momento que, em geral, serão momentos em que a gente não vai se identificar com essas questões, mas é exatamente isso. Se alguém age querendo te cutucar, se aquela ferida está fechada, se você não se identifica mais com aquela ferida, ele não vai tocar em você. Vai ser indiferente. Assim, realmente vai passar sem você nem perceber que a pessoa... É diferença, né? Hã? Aí é indiferença. É porque você estava falando da indiferença e do... Assim, quando você dá um gelo numa pessoa, você está fazendo isso por vingança. Uhum. Sim. Mas às vezes você está indiferente àquela pessoa, você não está dando um gelo. A pessoa se tornou indiferente pra você. Eu acho até porque afetou o seu ego de alguma forma, vamos supor. Você apanha, aí fica aquela marca. Só que chega uma hora que não fica nem a marca, mas você também não... Tipo, a pessoa... E nada é a mesma coisa. Talvez não se identifique com a energia, entendeu? A gente não consiga se identificar com aquela energia. Trocar essa energia. Vai lidar com... Mas você acaba afastando a pessoa de você, entendeu? Na verdade, a gente acaba se afastando da pessoa pela indiferença. É porque tem hora que você fala assim, eu não quero ter essa pessoa perto da Me minha faz vida. mal. Ela me fez mal. De alguma forma você julgou que aquilo dali, aquela ação que ela fez contra você, você não quer mais que se repita. E é mais fácil manter a pessoa longe, porque é um padrão de comportamento que aquela pessoa tem, vamos supor, a pessoa é egoísta. E você não consegue conviver com aquele egoísmo da pessoa. Então é melhor você ficar longe dela do que ela estar dentro da sua vida e você toda hora sofrendo com aquilo. Sim. Mas aí a gente já está falando sobre duas coisas, sobre várias coisas juntas, na verdade. Não, veja... No dia a dia, não, mas olha, a gente está falando sobre espiritualidade fina, bem fina. E eu falei sobre a indiferença de uma atitude, de um momento. Quando a gente fala sobre diferença de pessoa, é diferente. Por isso que eu estou falando que a espiritualidade é fina, que a gente está falando sobre espiritualidade fina, porque a gente está falando sobre unidade.
assim, esse amor que a gente é, porque esse amor que a gente é não é um sentimento, é quem a gente é o ser. É a gente, é um jeito de ser. Eu ainda não consegui chegar na palavra que mais chega perto, mas é porque não sei dizer mesmo, falta vocabulário. Esse amor... Hã? É um estado, mas é porque estado parece uma coisa meio passageira, né? Você está no estado, depois passa para outro estado, ou não? Não sei. Enfim, a gente vai chegar lá. Mas esse estado, que é o amor, ele não escolhe nada. Ele não escolhe quem que eu vou amar. Ele não escolhe com quem que eu vou querer me fundir, querer me doar. Então, assim, quando você fala sobre indiferença de uma pessoa, você está falando sobre uma escolha. Mas não é só isso, na verdade. É porque, assim, esse amor é uma unidade total. Com tudo. Com Deus. Ou seja, se eu sou Deus, você é Deus e eu sou unido a Deus, eu sou unido a você, entende? Só que... Mas eu não preciso ter essa pessoa no meu dia a dia. Não, calma. Por isso que eu falei que a gente está falando sobre algumas coisas diferentes, vai chegar lá. É importante isso. Sim, por exemplo, a gente está aqui, a gente falou sobre isso no sábado, quando a gente está vivendo um momento aqui, e aí às vezes você chega em casa, no trabalho, em algum outro lugar, de pessoas que não estão vivendo isso. Sim. Calma, a gente vai chegar lá. E aí, complexo, né? Porque você tá, tipo, num estado, né? Calma. De evolução e o outro... Isso. Olha, mas antes eu quero passar por isso, que é a parte mais importante de tudo. Para mim, a melhor analogia, a melhor metáfora disso que a gente está falando é aquela da gota e do mar. Assim, a prece, na verdade, que é linda, maravilhosa. Eu sou a onda, faz de mim o mar. Só que, de novo, não existe escolhido. Quem pensa que existe escolhido, me desculpem, gente, mas eu tenho que dizer, beira aquelas pessoas que estão muito aferradas a uma classificação. Não existe escolhido. Todo mundo, do pobre, do rico, do mal, do bom, quem comete as piores atrocidades para os santos, todo mundo é Deus. Todo mundo é amor. Tem umas pessoas que ainda estão muito iludidas por quem elas não são, estão muito aferradas a isso, estão agindo a partir disso. Mas todo mundo é amor, todo mundo é mar. Muita gente ainda se vê como onda, tem muita gente que ainda se vê como gota. Só que quando todo mundo se vir como mar, vai ser todo mundo uma coisa só. Essa gota eu vou amar, essa eu não vou amar. Não existe. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Assim, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E aí, antes disso ele fala, né? Se amardes somente os que vos amam, que recompensa com isso tereis. Até os publicanos fazem. O Pablo Escobar era um excelente pai. O Hitler também, é um homem de família muito bom. Ele amava quem amava ele. E era vegetariano. Diga, Fátima. Acho que é de domesticar, né? A gente foi domesticado. Isso. Assim, a vida toda. Exato, a gente tá identificado com isso. Vamos lá, então. Só que existem aquelas pessoas que até o Prembaba chama, né, de irresistivelmente desagradáveis. A gente não pode negar que essas pessoas existem. É isso. Tipo assim, a pessoa é chata, tá? Um julgamento meu. Mas Sim. por que eu vou ficar convivendo com essa pessoa? Mas é isso. Mas aí eu acho que também existem afinidades, assim. Claro. É isso, tem isso, afinidade. Energia. Não existe... Mas aí você acaba classificando de qualquer jeito, entendeu? Quando você exclui por afinidade, você excluiu a partir de uma classificação. Gente, mas olha só, é possível, muito possível amar à distância. E tem gente que a gente só consegue amar a uma distância regulamentar. Essa pessoa mesmo que eu tirei da minha vida, porque ela era egoísta, foi por isso. Pois é, olha, mas o importante disso... Exato, o importante disso é que a atitude dela e a classificação que você faz dela, que você vai fazer, porque você pensa, você é um ser pensante, não te traga identificação, não te traga sofrimento.
que você esteja identificado com o amor que você é, sabe? É não se consumir com a atitude do outro. Sim. Na verdade, a atitude é sua, né? Mas não se consumir com a ativação que o outro causa em você. Pelo que todo mundo fala, a gente é responsável pelo que a gente sente, né? Assim, as pessoas fazem com a gente o que a gente permite. Um valor ao Awaken Love, né? Autorresponsabilidade. Você ia falar alguma coisa? Desculpe. Não, mas não é. É simples. É difícil. Porque a gente está muito apegado. Mas é simples. É simples. É amor. Amor. Amor aos inimigos. Amor aos amigos. Amor a todos. Amor a tudo. Sem esperar ser amado. Sem esperar nada, mas assim, nada mesmo em troca. Porque só o... Hã? Para ser recompensado. Não existe. O amor é... Se o amor é tudo, se o amor sou eu, o amor é tudo, o que mais que você precisa? Você precisa de recompensa, de gratidão, de agradecimento, muito obrigado, de... Assim... É matemática, sabe? Gente, a gente tem que parar, na verdade, é isso. Parar de complicar. Parar de achar Deus lá no céu, sentado num trono, cara. Deus está nesse amor que a gente consegue doar. Que a gente consegue se unir com as pessoas, sabe? Nem que seja à distância. Às vezes a gente só consegue fazer isso à distância mesmo. Seja por dificuldade nossa, seja por dificuldade do outro, não importa. Entende? Quando a gente tem consciência das classificações que a nossa mente faz, fica muito mais fácil de a gente tomar essas decisões, porque quem toma a decisão nesse caso não é mais a mente, não é mais a ferida, não é mais a defesa, não é mais a classificação. É você mesmo, é o amor. E o amor falando, olha, vamos manter uma certa distância, é muito diferente da raiva falando isso. Muito diferente. Um é tudo e o outro é uma ilusão. Um você gera violência com o outro e com você, e no outro você continua vivendo na plenitude do amor. Exato. A Ahimsa, sim, é um estado. É o estado daquele que, quando o outro não ativa mais na gente nenhuma defesa. É isso que a gente está buscando, né? Porque, olha, tem aquela né, a historinha do macaco, parecido com a história do macaco, mas é uma história que vem do Vedanta, uma outra filosofia que baseia o yoga. Já viu quando às vezes você está andando, vê uma corda, você assusta que é uma cobra? Não é? Vocês já passaram por isso? Ou alguma coisa parecida? Você vê uma coisa preta, você acha que é uma escorpião. Olha só como, voltando naquilo que a gente estava falando no começo, olha só como a objetividade não interessa para você. Se você vir uma corda e achar que é uma cobra, internamente você vai ter todas as reações que você teria se fosse de fato uma cobra. Não interessa se é uma corda ou se é uma cobra. Por dentro você assustou, você quer correr, você não quer chegar perto. E agora você imagina alguém que nunca viu uma cobra na vida. Ela nunca vai achar que uma corda é uma cobra. O julgamento tem a ver com a história da pessoa, a história do ego, a história das defesas. É tipo a criança e o dedo na tomada. Exatamente. Ela não sabe que aquilo vai dar choque, ela vai enfiar o dedo ali dentro. E aí, pega duas pessoas passando pela mesma situação. Uma reage de um jeito, outra reage de outro. A objetividade não tem nada a ver. A situação em si não tem nada a ver. Eu vou exagerar, tá? Imagina você é torturado, você passa a vida falando sobre amor, sobre virtudes, sobre bênçãos, sobre irmandade, fraternidade, e aí você é torturado, você é assassinado e você é crucificado.
Como você reagiria se isso acontecesse com você? Você ia pedir perdão? Hoje, nesse momento, eu provavelmente não. Provavelmente ia dar uma raivinha, vai. Pô, o nego tá me torturando, velho. Só que tem uma outra pessoa que passou por isso, não sentiu raivinha nenhuma. Voltou 3 dias, falou nada sobre isso. Voltou 3 dias depois e tirou satisfação com ninguém. Falou, poxa, gente, precisava disso? Olha, a gente precisa quebrar esse paradigma na gente. Precisa. Porque a gente sempre tende a esse tipo de classificação, às defesas. A gente sempre tende a isso. E quem não faz é mole, é ingênuo, é isso, é aquilo. A gente precisa, é bobo. Porque hoje o esperto é quem sai na frente, quem não leva desaforo para casa. Aí eu vou, gente, eu vou apelar e vou chamar Sócrates aqui. Sócrates, não sou eu que estou falando, não. Sócrates aceitou que ele era o homem mais sábio da Grécia. Né? A história de só sei que nada sei. Gente, isso parece uma coisa singela, mas isso é gigantesco, isso que Sócrates falou, só sei que nada sei. Ele está simplesmente dizendo que a história é essa, né? Ele foi classificado como o homem mais sábio da Grécia. Ele falou, tá bom, sou mesmo, mas eu sou o homem da Grécia que tem mais consciência da própria ignorância. Por isso que eu sou o homem mais sábio da Grécia. A sabedoria, esperteza, perspicácia é saber se questionar, questionar a mente, é saber questionar as classificações da mente. Isso sim é sabedoria. Quem disse foi Sócrates. Quando a gente o egoísta, ele vai, em geral, classificar o que a vida entrega para ele pelo egoísmo. A pessoa que engana, em geral, é uma pessoa meio paranoica de ser enganada. Não é uma pessoa invejosa. Em geral, ela acha que as pessoas estão com inveja dela, ou que as pessoas têm muita coisa, ou que as pessoas estão demais. O ego precisa de uma coisa por trás, de uma história, ele não é inteligente o suficiente para caminhar sozinho. Ele usa, inclusive, essas feridas que a gente tem, essas tendências que a gente tem para poder até se manter no controle. Uma pessoa que engana, uma pessoa mentirosa, o ego vai estar sempre pegando ela pelo medo da mentira dos outros. Você vai acreditar em fulano? Você vai confiar em fulano? Tudo isso, inveja, mentira, orgulho, vaidade, tudo por detrás disso tem um certo medo, não permite a confiança. Se não permite a confiança, não permite o amor. Não tem como se amar sem confiança. Só que esse amor do qual a gente está falando, que é a gente, é um amor que confia não no ego da outra pessoa, não no pensamento da outra pessoa. Confia que naquele momento de unidade, tudo está certo. Que aquele momento que a gente vira mar, está tudo tranquilo, está tudo resolvido, está tudo bem. Eu posso amar, posso me doar para quem for, seja para os nossos inimigos.
Hoje a gente acaba que vive assim em tempos de fanatismo, né? Não sei se vocês já perceberam. Quando existe essa classificação da mente, mas essa classificação mais interna, essa mais fundamental, essa, por exemplo, dessa matriz que eu chamei de inveja, de orgulho, de mentira, de gula. Quando existe essa matriz, essa classificação inicial, uma classificação inicial que leva a essas matrizes, as outras classificações posteriores que se baseiam nessa matriz, elas em geral, as classificações servem para corroborar essa matriz. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Pensa naquela pessoa que tem uma ideia fixa. Ela tem dificuldade em questionar essa ideia fixa, uma certeza, que não é igual Sócrates, que tem consciência da própria ignorância, que é uma pessoa que tem consciência das próprias certezas, tem muita certeza. Todas as classificações que ela faz servem para corroborar essa certeza, não é? Você tem lá refrigerante diet engorda. Ela vai classificar assim, tá vendo? Um gordo tá tomando refrigerante diet, tá vendo? Isso engorda. Ela vai classificar o mundo de modo a corroborar aquela certeza inicial que ela tem, em vez de se questionar. E aí que a gente é pego, sabe, gente? E tem que tomar muito cuidado com isso. A gente é pego nessas classificações que a gente tem certeza que estão corroborando aquela certeza inicial. Então, assim, a gente tem que questionar tudo. Vira uma verdade absoluta, porque a gente tem dados, inclusive, né? E se alguém te mostra um dado diferente daquilo, o dado diferente está errado. Não é você que está errado, não. Em geral, viram generalizações, né? Os fanatismos de preconceito são muito disso. Né? Todos os judeus são avarentos. Mas eu te mostro vários judeus que não são. Não, mas isso é exceção. Não, mas eles são e não estão mostrando que são. Ele quer te enganar, mas a mim não me engana, não. Fica difícil, é difícil nesses momentos de até... Aí como é que você vai conversar racionalmente? A gente está vivendo isso hoje. Conversar racionalmente, mostrar dados, não é muito a moda, né? É irrelevante. Estão chamando esse momento de pós-verdade. Não interessa fatos. Não interessa método científico, não interessa nada. Não interessa são as certezas. Sempre foi assim, mas com a capacidade da informação ir para todos os lugares, essas certezas, que são muito pessoais, muito individuais, se tornam verdades, né? São verdades verdadeiras. É o que eu estou dizendo, essas generalizações, elas nascem, essas generalizações, essas classificações que viram gerais, e as nossas classificações, né, que a mente faz, elas nascem de um medo, elas nascem de uma ferida, elas nascem originariamente de alguém que comeu a maçã da dualidade, que era proibida, que ia tirar ele do paraíso. E medo gera violência. O medo ele precisa se defender. E o que gera não violência, o que gera paz pra gente mesmo, é se desidentificar disso. É assistir essas classificações à distância na mente. É se interiorizar, porque se interiorizando, aí sim a gente consegue perceber o que está acontecendo dentro, na mente. É para dentro, a saída é para dentro. Não tem saída para fora. É olhando para dentro.
É tendo consciência da ignorância do ego, do pensamento e da grandeza do amor. Da capacidade do amor de transformar tudo, tudo e todos. Quanto mais, e aí a gente precisa de quantidade. Quanto mais gente amando, mais transformação acontece. Alguém duvida disso? Quando você entra em contato com o amor, com esse distanciamento da mente, com essa plenitude, alguém duvida de que isso transforma a gente? Transforma o que está acontecendo fora da gente? Transforma as pessoas que estão perto da gente? Não que isso importe muito, mas é a consequência. A gente não consegue ter um impacto nesse mundo sem que seja pelo amor, pelo ato de se entregar ao amor, se perder nisso mesmo, confiar nisso. É uma entrega mesmo, pro amor que a gente é. Nesse caso, a gente vai entregar esse amor para tudo. Não vai existir nem eu, nem você, nem bom, nem ruim, nem certo, errado, longe, perto. Vamos fazer um minutinho de silêncio para a gente encerrar. Prabhu